Vamos ouvir a ministração da Palavra de Deus. Nós vos saudamos com a paz do Senhor. Nós estamos gratos pela riquíssima oportunidade. Tributamos a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecendo ao nosso pastor, porque ele nos constituiu obreiro da casa do Senhor. E ao nosso evangelista também, Arivaldo Lisboa, porque foi através dele que o presbítero Márcio acabou me conhecendo. Então nós seremos eternamente gratos a eles. Agradecendo também ao nosso presbítero Márcio, que nos tinha convidado há alguns dias para estarmos aqui, mas por divergência de horário, por outros compromissos não podemos chegar, mas nós estamos aqui, chegou o tempo, queremos compartilhar com os irmãos. Tome um exemplar da sua Bíblia, onde quer que você esteja, e abra ela comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 7. Faremos uma leitura extensa, mas se faz necessário que para os irmãos entendam o que é que nós queremos passar nesta manhã. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 7, do versículo 36 em diante, nos diz assim a palavra de Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com suas lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, queridos? Queridos e amados irmãos, depois da queda, o homem ficou incapacitado de, com suas próprias ações, chegar à salvação. E por conta disso, o salmista, juntamente com o apóstolo Paulo, irá dizer que procurou-se um justo sequer, do bebezinho mais inocente ao idoso mais fofinho que se encontra nesta terra, e não encontrou, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mesmo não estando impossibilitado de realizar boas obras, mas elas não são o suficiente para fazer com que o homem se chegue à salvação. E à medida que o tempo ia se passando, mais degradante se tornava o estado em que o homem se encontrava. Ficamos agora sendo dominados pelo pecado,
pelo mundo e pelo diabo. Mas chegando à plenitude dos tempos, Cristo, Ele rasga o céu, se despojando de toda a sua glória, rasgando a cédula que havia em nosso desfavor, saciando a justiça de Deus, apaziguando a ira de Deus e nos reconciliando com o Pai. E a partir daí é possível sim executar ações que sejam louváveis ao nome do Senhor, mesmo que essa restauração não seja completa, porque uma restauração absoluta alcançaremos lá no futuro, quando estaremos isentos do pecado. Mas mesmo assim, conseguimos reproduzir muitos dos atributos comunicáveis de Deus. E um dos é o seu amor, o amor ágape. E tudo isso só é possível, queridos, por conta de um perdão que alcançamos. Acompanhe uma história de perdão comigo nesta manhã. Observem que no primeiro versículo o texto vai dizer que um certo fariseu por nome Simão, e nós queremos pontuar neste primeiro versículo 3 coisas. Ele era um fariseu. Se faz necessário esclarecer para os irmãos quem eram os fariseus. Os fariseus eram os santarrões da época, eram aqueles cumpridores da lei, e eles faziam questão de cumprir e de demonstrar para as pessoas que estavam cumprindo a lei. Para os irmãos terem noção, eles diziam que se 2 pessoas fossem ao céu, uma seria um fariseu. A segunda coisa que devemos pontuar neste primeiro versículo é que ele roga para que Jesus vá à casa dele. No entanto, a dimensão desta palavra é mais profunda do que nós pensamos, porque a palavra rogar no original, ela significa requerer, pedir, rogar. Então ele não apenas pede, mas ele implora para que Jesus vá à casa dele. Mas ir para a casa dele e fazer o quê? Se sentar à mesa. É a terceira coisa que nós pontuamos nesse primeiro versículo. Não se sentava à mesa com qualquer pessoa, só apenas as pessoas mais íntimas, as pessoas mais próximas. E quando se fazia isso, você estava dizendo que aquela pessoa fazia parte do círculo íntimo que você pertencia. E ele faz isso, mas sabendo a fama que os fariseus possuíam, acreditamos que ele chama Jesus, mas na verdade para saber alguma coisa a respeito de Jesus. Não sei se por conta de, no mesmo capítulo, em versículos anteriores, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, surgiu um comentário entre aquelas pessoas de que um grande profeta havia surgido entre eles. Acredito que tenha sido por isso que Simão convida Jesus para saber quem era de fato este Jesus. Jesus vai à casa deste Simão. Era comum naquela época, sobretudo entre os judeus, quando se chegava a uma casa, deixar a sandália do lado de fora. Todos deixam a sandália do lado de fora e entram na casa. Ao entrar na casa, algumas regras de etiqueta deveriam ser atendidas. A primeira regra: ao entrar na casa, sendo a pessoa um visitante, o anfitrião da casa deveria oferecer água para que o visitante lavasse os seus pés. E esta função era uma função tão humilhante que não era todo tipo de pessoa que fazia. Ou um servo, ou um escravo, ou um filho. Mas se você quisesse receber bem uma pessoa, você tinha que oferecer água. Afinal de contas, a viagem era longa. Não se tinha meios de locomoção como se tem hoje. Chegava-se nessas casas cansado, com o pé sujo, e o judeu sempre tratou a questão da impureza com muita seriedade. Então deveria se oferecer, mas não fazem isso. E se não fizessem isso, era a mesma coisa que está dizendo: você não é bem recebido aqui. Mas observe que Jesus entra na casa e não oferecem água para Jesus lavar os pés. A segunda regra de etiqueta que não é atendida é que eles deveriam dar um ósculo santo em Jesus. Um ósculo santo é o beijo na face. E sabe a quem esses beijos eram dados? Apenas a integrantes da família
ou as pessoas mais íntimas. Mas quando Jesus entra na casa, Simão não faz isso. Ele não se prontifica a dar o ósculo santo em Jesus, a beijar o rosto de Jesus. Mas aí ele toma uma mesa e se faz necessário que os irmãos entendam como era a mesa no contexto judaico neste período. A mesa ela era no formato de U, e as pessoas rodeavam a mesa, como nós estamos aqui. Elas rodeavam a mesa. Uma almofada era colocada em cima da mesa, e as pessoas colocavam o cotovelo esquerdo em cima da almofada. O braço direito ficava livre. A mesa ela ficava mais ou menos na altura de uma pessoa sentada ao chão. E no andamento do jantar, quando o cotovelo era colocado, os pés eram jogados para trás. Exatamente aonde os criados, os escravos e os visitantes estavam. Se faz necessário também dizer que estas reuniões importantes, com pessoas conhecidas da época, era aberta ao público, então qualquer pessoa que entrasse não seria incomodada. É tão tal que esta mulher, mesmo sendo conhecida por ser pecadora, ela entra e não é incomodada. Mas veja que no andamento do jantar, outra etiqueta, a terceira etiqueta deveria ser cumprida, e não é cumprida. Simão deveria oferecer azeite para ungir a cabeça do convidado. E não precisava ser um azeite caro. Poderia ser um azeite baratinho, mas ele não faz isso. Mas de repente, o texto vai dizer que uma mulher pecadora, ela entra na cena. Não sabemos qual tipo de pecado que ela havia cometido, o texto sagrado não diz. Alguns irão dizer que ela era uma prostituta, tinha sido uma prostituta. Mas nós entendemos que ela tinha uma má fama. E por isso ela era muito conhecida onde ela estava. E ela entra na cena com um vaso de alabastro, que era um vaso fino, branco. Alguns eram feitos de gesso, outros de cerâmica. E dentro desse vaso de alabastro tinha uma essência, um unguento. E ela entra e ela não perde tempo. Ela se dirige a Jesus. E ao se dirigir a Jesus, ela toma 4 ações. A primeira ação: estando jogada aos pés de Jesus, ela começa a lavar, a regar os pés de Jesus com suas lágrimas. A palavra regar, presbítero, no original, torna esse texto mais profundo ainda, porque a palavra regar, ela corresponde a fazer chover, a chover muito. O texto, quando diz que esta mulher regava os pés de Jesus, está dizendo, quando ela entra, ela começa a chorar nos pés de Jesus, e chorar muito, ao ponto das suas lágrimas serem comparadas com uma chuva. E ela chorava, era como se ela estivesse dizendo: Senhor, aonde o Senhor quiser me colocar no teu reino, a função mais simples, eu estou disponível a aceitá-la. Eram lágrimas que saíam de um coração profundo arrependimento. Eram lágrimas de uma mulher que tinha tido uma vida promíscua e afastada de Deus, mas que tinha tido um encontro e por conta disso estava agradecendo com a sua ação pelo encontro que teve com Cristo. A segunda ação é que ela solta o seu cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus. O contexto judaico, queridos, não permitia que uma mulher soltasse seu cabelo. Era vergonhoso, era humilhante. Mas aquela mulher estava com a oportunidade da vida dela e não ligando para protocolo, ela solta o cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus. A terceira atitude que ela toma é que ela começa a beijar os pés de Jesus. Beijar os pés das pessoas naquela época era comum. Lavar não, beijar sim. Porque os beijos eram dados em pés de pessoas importantes. Os grandes rabinos recebiam esta demonstração de respeito por outras pessoas. Mas aquela mulher, se sentindo indigna de beijar o rosto de Jesus, ela vai e começa a beijar os pés dele. Quarta atitude é que ela quebra aquele vaso. Na verdade, ela quebra um lacre, não sei como era o lacre, mas ela quebra o lacre daquele vaso de alabastro e começa a perfumar os pés de Jesus.
Era como se ela estivesse dizendo: Senhor, eu não sou digna de ungir a parte mais importante do teu corpo, mas me deixa ungir os teus pés com esta essência cara, com esta essência fina. Aí o fariseu Simão acaba se escandalizando em si, porque ele vai dizer: se ele ele não pode, ele nunca foi profeta, porque se ele soubesse quem e qual mulher o tocou, ele não aceitaria este toque. Aí Jesus, ele pensava que Jesus era um profeta, mas não sabia ele que Jesus era muito mais do que um profeta. Porque Jesus sonda o interior de Simão e começa um jogo de perguntas com Simão. Ele olha para Simão e diz: Simão, versículo 41. Ele diz: Simão, versículo 40, ele diz: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Jesus, aí Simão diz a ele: dize a mestre. E ele diz: um certo credor tinha devedores. Um devia 500 e o outro 50. No entanto, não tendo como eles pagarem, o credor perdoou a dívida de ambos. Por isso eu te pergunto, Simão, qual dos dois mais foi perdoado? Qual dos dois mais o amará mais? E Simão respondendo: creio que aquele quem devia mais. Aí Jesus olha para Simão e diz: julgaste bem, porque eu entrei na tua casa, Simão, e tu não me oferecestes água para lavar os meus pés. E tu sabe com isto, Simão, que tu estava infringindo a regra de etiqueta. No entanto, desde que eu cheguei, esta mulher não para de chorar nos meus pés. E não são poucas lágrimas, Simão. Ela chora muito. Muito, Simão. Simão, e achando pouco, ela solta o seu cabelo, se desprendendo de todo o protocolo da época, Simão, e começa a enxugar os meus pés, Simão. Simão, eu entrei na tua casa e não me deste o ósculo santo, você tinha que beijar a minha face. No entanto, esta mulher, se sentindo indigna de beijar a minha face, Simão, ela começou a beijar os meus pés. Oh, glória. Simão, eu entrei em tua casa, participei da mesa contigo, jantei, almocei contigo, e tu não ungiste a minha cabeça, a parte mais importante do meu corpo. No entanto, Simão, esta mulher, desde que chegou aqui, ela se dirigiu a mim com um vaso de alabastro fino, rico, com um unguento, quebrou o lacre e começou a perfumar os meus pés com esta essência, Simão. Por isso que eu te digo, Simão, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco se ama. Observem, queridos, que quando Jesus traz essa afirmativa, ele estava afirmando que aquela mulher já tinha entrado perdoada. Não me pergunte em qual encontro ela foi restaurada. Eu só sei que ela teve um encontro com Cristo e já entra ali perdoada. Por isso que ela estava agindo desta forma. Ela tinha alcançado um perdão. E pelo fato de ter alcançado este perdão, ela demonstrava o seu amor daquela forma, por um perdão que havia sido alcançado. E para que as pessoas não mais a chamassem de pecadora, para que as pessoas não a rotulassem mais como uma pecadora, Jesus olha para ela e diz: filha, os teus pecados te são perdoados. Observem, queridos, e nós faremos a aplicação bem rapidinho. Observem que o amor genuíno, ele foi gerado porque um perdão foi alcançado. Ela foi alcançada anteriormente por um perdão. Oh, glória! Isso é muito constrangedor para a gente, presbítero. Porque quando entendemos a dimensão do perdão que alcançamos, precisamos demonstrar este amor. Porque amar não é falar que ama, porque qualquer pessoa diz que ama. Amar é executar as obras
de Jesus, porque foi Ele quem disse: aqueles que me amam executam os meus mandamentos. Não precisa você estampar num outdoor que o ama. Não precisa você sair por aí correndo dizendo: eu amo Jesus. Não, você tem que demonstrar o seu amor por Ele em suas atitudes. Suas atitudes falam muito mais do que as suas palavras. Segunda, é que nós não amamos para ser perdoados, mas amamos porque fomos perdoados. É exatamente nessa questão que nós estamos tocando nesta manhã. Se você acha que você está bem, fazendo a vontade dEle, lembre-se que lá atrás você alcançou o perdão e isso te impulsionará a ser melhor ainda mais para Ele. É por isso que quando falhamos, ficamos tristes com o pecado que cometemos, mas quando acertamos, o nosso coração fica com gozo tremendo, porque reconhecemos que alcançamos o perdão lá atrás e por isso estamos o amando da forma correta, demonstrando o nosso amor. Terceira e última aplicação é que não importa quem você foi. Aleluia. Não importa o que você fez. Deus é longânimo em te perdoar. Quem se preocupava com a condição, com a fama daquela mulher eram os fariseus. Observem que quando ela entra na casa, eles dizem: ela é uma pecadora. Simão vai dizer: se ele soubesse quem ela era, pois é uma pecadora. As pessoas estão muito preocupadas com o que nós fomos e com o que nós fizemos. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã. A partir do momento que você levanta a mão, não importa o que você fez, não importa o que você foi, não importa o rótulo que você tinha, a fama que você tinha, você passa a ser filho de Deus como qualquer um dos que estão aqui e passa a ter os direitos iguais, porque você passou a ser filho de Deus. Isso não te constrange a ser melhor? Isso não te constrange a melhorar? Paulo vai dizer que o amor de Deus, ele nos constrange. E quando alcançamos este perdão, o nosso passado, ele joga no mar do esquecimento. E nós podemos bater no peito e dizer sem medo nenhum que não há condenação para as nossas vidas, porque nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tem perdão de Deus para a tua vida nesta manhã. Não importa o que você fez. Oh, glória. Não importa quem você foi. Irmão, mas o senhor não sabe como foi minha semana. O que foi que eu fiz? Pisei na bola com o pai essa semana. Errei feio com ele. Não consegui usar direito a rede social, a tecnologia. Tratei mal minha esposa em casa. Maltratei meu filho, me misturei com roda de escarnecedores. Mas hoje, se você se ajoelhar e pedir perdão a Ele, Ele tem perdão para te dar. E a partir do momento que você é perdoado, erga a cabeça e comece a amá-lo com suas ações. Porque nesta manhã, como é de costume, o Pai, Ele foi ao teu encontro. Ele foi ao teu encontro. Talvez você queria ouvir uma palavra motivacional nesta manhã. Talvez você queria receber uma cura nesta manhã. Mas sua ficha caiu. E você percebeu que um perdão foi alcançado e por isso você deve melhorar. Então, nesta manhã, no nome de Jesus, a partir de hoje, firme uma aliança com Deus, uma aliança perpétua, uma aliança que não findará, e procure dar espaço para que o Espírito Santo tome as rédeas da tua vida, dê direção à tua vida, que Ele more por completo no teu coração,
Que todas as tuas ações sejam direcionadas por Ele, porque Deus, Ele te perdoa nesta manhã. Então o ame. Você agora tem esta capacidade porque foi perdoado. Porque Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não era digno, você não merecia, nós não merecíamos, mas Ele desceu aqui, habitou dentro de uma arte dele, dentro de um ser humano, e padeceu no seu lugar para que você fosse perdoado e reproduzisse amor por Ele. Receba esta palavra nesta manhã no nome de Jesus. Deus, Ele te perdoa. E Ele te perdoa porque Ele te ama. E Ele te ama porque você é filho dEle. E se você não é, nesta manhã, você pode abrir o seu coração para que o Espírito Santo faça morada nele. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.